Olá pessoal, eu sou o professor Fernando, professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Tocantins, e hoje nós vamos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Software R. Nós temos aí então a nossa aula, o objetivo da aula de hoje é nós falar sobre criação de objetos, e o R é uma linguagem, né, voltada a objeto, então tudo que a gente cria dentro do R é um objeto, que esse objeto pode ser de vários tipos. E depois vamos ver um pouco aí sobre leitura e salvamento de arquivos, né, que é bastante importante. O mais simples que a gente pode imaginar dentro do R é criar uma variável, que eu chamei aqui de variável A, e essa variável recebe, né, esse é o sinal de atribuição no R mais utilizado. O sinal de atribuição é o sinal de menor e o sinal de menos, né, esse tracinho. Então, essa flecha aqui, ela está indicando ao R que esse A recebe o valor que estiver aqui na direita. Então, esse 2 aqui vai ser atribuído à variável A. Para executar um comando no R Studio, eu posiciono o meu cursor em qualquer posição da linha e vou digitar Ctrl Enter ao mesmo tempo. E aí vocês observem que nós temos 4 quadrantes aqui no R, né? No R Studio. Tem essa parte aqui de cima que eu estou com essa meu script aberto, que é o que a gente chama de script, né? Que é um roteiro, né, da nossa execução dos nossos comandos. E aqui embaixo, quando eu digitei Ctrl Enter, esse comando, ele foi executado aqui embaixo, no que a gente chama de console. É onde, efetivamente, o comando é executado no R, processado pelo computador. Então, essa variável foi criada na memória do computador. E aqui do lado, nós temos um outro quadro, né, nesse outro quadrante, que tem as variáveis de ambiente, as variáveis globais aqui de ambiente. E uma variável já foi criada, a variável A, que tem esse elemento 2, né? Aqui tem mais coisas, né? Histórico de comandos, conexões, tutoriais. Então, tem várias coisas aqui, né? A gente vai se deter, por enquanto, nesse aqui. E logo abaixo, nós temos esse outro quadrante, que é um quadrante que tem os arquivos da nossa pasta, onde o R está direcionado, né? E esse direcionamento do R, eu já vou comentar, né, na sequência do... E aqui embaixo, aqui, né, nas variáveis de ambiente, logo abaixo aqui nós temos várias subabas aqui, né, de files, onde os arquivos onde o R está direcionado. Conforme a gente vai tendo gráficos, vai aparecer aqui nos plots, os pacotes que nós carregamos vai aparecer nessa aba, os packages, e no help aqui o menu de ajuda e assim por diante. Nós já vamos, conforme vai aparecendo, a gente vai discutindo cada um desses. Muito bem, então criamos uma variável. Então, para consultar, basta chamar a variável A. Eu posso selecionar ela aqui no mesmo comando de cima e dar um Ctrl Enter, ou escrever ela novamente. Então, avaliando aqui o conteúdo A, vai mostrar aqui, né? Tem entre colchetes aqui um número de elementos, né? De linhas que aparecem, de valores que tem nesse elemento. E aqui o valor 2 está armazenado nessa variável A. E o R, ele funciona, né, como uma calculadora, né? Então, se eu pegar o valor A elevado, e o elevado é igual ao Excel, né? Esse sinal, esse acento, né? Esse complexo. 2, a gente pegar o valor de A elevado ao quadrado. Eu posso criar uma variável a partir de outra, né? Então, estou criando aqui uma variável B a partir da variável A, que vai receber o A ao quadrado, né? Quando eu consulto o valor de B, seleciono o B e Ctrl Enter, vai me mostrar que o B vale 4. Um outro sinal de atribuição, também bastante óbvio, é o igual, né? Que o A é igual a 5. E alguém pode me dizer assim, mas por que usa, então, a flecha, né? São 2 sinais para serem digitados, e o igual é um só. É questão de costume mesmo, né, de cada programador. Então, o A vai receber 5, o A é igual a 5 e vai mostrar. E o R, ele é sensível, né, a letras maiúsculas e minúsculas. Então, se eu criar uma variável A maiúscula que recebe 1, o A maiúsculo vale 1 e o A minúsculo continua valendo 5. Então, faz diferenciação aí. Então, isso é um detalhe a ser cuidado aí quando a gente está trabalhando com R. E uma atribuição no sentido inverso também é possível, né? O 2 será atribuído à variável A. Então, vejam que eu estou criando novamente a variável A, que já existe, e estou colocando um valor sobrepondo ela. Então, R apaga o conteúdo anterior e coloca o conteúdo novo. Então, agora o A vale 1. Mas nem só de número vive
a programação no R, né? Então, temos como armazenar também caracteres. E aqui eu criei uma variável inst, para mostrar que não necessariamente precisa ser só uma letra, né? Então, essa minha variável inst, de abreviação de instituição, recebe, e aí, se é um caractere, né, o que eu quero armazenar, eu coloco entre aspas o conteúdo dessa minha variável. Então, inst vai ser uma nova variável criada, que recebe aqui Universidade Federal do Tocantins. Eu estou criando uma outra com a sigla UFT, que também é caractere, fica entre aspas. As operações matemáticas básicas aí do R, né, as básicas, elas são executadas no R, diretamente. 5 mais 3, resultado, aqui embaixo, 8. 5 menos 2, 3. 4 vezes 3, 12, e assim, 9 dividido por 3. 3 elevado ao quadrado, a potência, né? A radiciação, 25 elevado a 1 meio, vai dar raiz de 25, né? Ou uma função para a raiz. Aqui nós temos uma função, e até na aula passada, né? Aula assíncrona, tá? Como exemplo lá de ajuda da função sqrt. Sqrt, quem já é na programação sabe que isso se refere à raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada, a partir de uma função, a raiz quadrada de 25, sqrt 25. Isso aqui é uma função, né? O nome dela é esse, e entre parênteses os argumentos, né? O argumento que será aplicado a essa função. Aqui o resto da divisão é com 2 sinais de dividir, né? 5 dividido por 2, o resto da divisão é 1, né? Então, 5 por 2 dá 4, sobra 1. Então, o que sobra é o resto da divisão dessa forma. E a parte inteira da divisão é dado por porcento, barra porcento. Então, esse sinal aqui vai nos dar a parte inteira da divisão. Então, 10 dividido por 3, divide por 3 dá 9, né? Então, a parte inteira e o resto é 1. Então, aqui a parte inteira é 3. O módulo é ABS, uma outra função, né? Para menos 5, módulo de 5. Né? O valor absoluto aí disso, menos 5 é 5. Operações com logaritmos também, logaritmo neperiano, né? A base natural do R é o logaritmo neperiano, é o 2,71, 82, 82. Então, log de 100 vai dar esse valor, 4,6. Se eu quero na base 10, que é o mais usado, né? Log 10. Essa é a função para tirar o logaritmo. Log de 100 tem que dar 2, né? E aí deu 2. Eu posso atribuir log em outras bases, né? O log 2 de 100, então log de 2 na base 6 vai dar 6,64. Ou uma outra base qualquer. Então, além do valor que eu quero tirar o logaritmo, eu coloco como segundo argumento base igual à base que eu quero. Então, aqui eu exemplifiquei como logaritmo na base 5. Exponencial, utiliza o neperiano, né? E elevado na 1 vai dar esse valor. Operações trigonométricas, aqui eu estou relembrando alguns ângulos, né? Visto que o R trabalha com radianos, né? Então, π 180 graus vale 3,14. Π sobre 2, né? 90 graus dá 1,57. Π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6 vai dar os ângulos de 60, 45 e 30. E aí as operações de seno, cosseno, né? Todas são implementadas. E seno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3, tangente de π sobre 4, arco seno, arco cosseno, arco tangente, e assim por diante, né? Então, aqui a gente faz uma operação, né? Arco seno de 0,5 dividido por π vezes 100, vezes 180, vai retornar o ângulo, né? Então, as operações trigonométricas, elas são implementadas também. Funções de arredondamento no R também são implementadas, né? Se eu quero arredondar para cima, tem essa função aqui, ceiling, e aqui eu estou pegando o número 7,34, vai arredondar para cima com a função ceiling, então vai nos dar o número 8. Para arredondar para baixo, a função floor, 5,94, vai arredondar para 5. E a função round, aí ela vai arredondar, por padrão, para 0 casos decimais, obedecendo a regra de arredondamento. Aqui eu acho que tendo de vocês, não sei se não está diferente, aqui eu acho que era 84, coisa assim, no script que está. Mas se mudarmos aqui para 6,478,
arredondar para zero casas decimais, isso nos deve dar aí o número 6, porque o primeiro valor, né, depois da vírgula é 4. Então, arredondando, ficou 6. Já esse aqui que passou um pouquinho do 5, né, 6,54, arredondar para zero casas decimais, vai ficar aí com 7, que passou do 5. Mas eu posso estabelecer como segundo argumento o número de casas decimais que eu quero arredondar nessa função round. Então, 2,3448 eu quero arredondar para 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3, e aí ele vai usar a regra de arredondamento para o último valor, né? Então, o próximo, depois do terceiro, é 8, então ele vai arredondar para 5. Então, deve ficar 2,345. Para 2 casas decimais, ele vai ficar aí com 3,34, porque o terceiro valor, né, é para 2 casas decimais, o terceiro valor é 4. Então, vai arredondar, mantendo o 4. Então, aplica a regra de arredondamento da mesma forma que nós conhecemos. O R também trabalha com números infinitos e indeterminados, por exemplo, 1 dividido por 0 vai dar infinito, né? Menos 5 dividido por 0 vai dar menos infinito. 0 por 0 não existe, né? É um número não definido. Né? Infinito dividido por infinito também não existe, e o R entende isso como N a N. Logaritmo de 0 também não vai operar, vai dar menos infinito. Raiz quadrada de negativo também não vai executar, dá um número não definido. 2 vezes um NA, um número que não existe, né? Valor ausente, então não vai operar também. E valores nulos podem ser atribuídos com a função ou com o argumento null, com 2 L's maiúsculo. Operações lógicas também são implementadas no R, que são muito úteis, né? Comparações, igualdades, desigualdades. 7 igual a 7. Se nós vimos lá em cima que o igual, isoladamente, era um sinal de atribuição, que nós fizemos lá A igual a um determinado valor, então não posso usar o mesmo igual para comparações lógicas. Então, vou utilizar 2 iguais. 2 iguais é um sinal de comparação. E aí, o resultado de um operador lógico é verdadeiro ou falso. Então, se 7 for igual a esse outro valor, que é 7, vai retornar como verdadeiro. Está aí, verdadeiro, o nosso resultado, 7 igual a 7. A desigualdade é o sinal de exclamação e o igual. Então, isso aqui significa desigualdade. 3 é desigual a 3? Tem que dar falso, né? Porque, na verdade, 3 é igual a 3. Se nós mudarmos aqui para 5, então, 3 é desigual de 5, tem que dar verdadeiro. Então, verdadeiro. 2 é menor ou igual a 2? Menor ou igual é intuitivo, né? Menor ou igual. Então, vai se enquadrar como verdadeiro porque é igual. 2 é maior ou igual a 2? Também vai ser verdadeiro porque se enquadra no igual. Se eu mudar aqui o 2 para 1, e aí executar novamente, vai dar falso, porque 1 não é nem maior nem igual a 2. 2 menor que 2, 2 maior que 2, então vai dar falso, o menor e o maior. E nós temos um outro operador também importante, que é o operador E comercial, é o operador AND, e o operador barra vertical aqui, no teclado de vocês aí tem que procurar, né, essa barrinha vertical, ele é o OR, é de OU. Então, o E é o E comercial e essa barra vertical é o OU. Então, se as duas condições que estão aqui, à esquerda do E, que é o 4 menor do que 5, e a operação que está à direita do E comercial, se as duas condições forem satisfeitas, o R vai dar como verdadeiro, caso contrário, vai dar como falso. Se o 4 é menor que 5, é verdadeiro. 4 é maior ou igual a 5? Não, essa não é. Então, tem que dar como falso. Né? Se nós mudarmos esse aqui para 5 é maior ou igual a 5, e aí executarmos novamente, tem que dar verdadeiro, porque as duas condições foram satisfeitas. Já o OR, não. O OR, se uma delas for satisfeita, já vai retornar como verdadeiro. 4 é menor que 2? Não, não é. 5 é maior ou igual a 4? É, então vai retornar como verdadeiro, porque uma das condições já foi atendida. E o NOT é dado pelo sinal de exclamação. Então, a negação do que está à direita disso, né? À direita do sinal de exclamação. 3 é menor do que 4? Sim, é verdadeiro. A negação do verdadeiro é o falso. Então,
vai retornar como falso. E também é possível, né, fazer comparações de caracteres, né? Por exemplo, aqui, o FT, entre aspas, porque é caractere, é igual a o FNT. E aí ele vai retornar, vai comparar essas duas strings, né, esses caracteres, né, esse conjunto de caracteres. Se for exatamente igual, vai retornar como verdadeiro, caso contrário, retorna como falso. E também ele testa a ordem alfabética de um caractere. Né? Então, aqui o FT é menor do que FNT, ou seja, se vem antes, né, do ponto de vista alfabético, FT vem antes do que a FNT, vai retornar como falso, porque na ordem alfabética, né, o FNT vem primeiro. Né? Então, o inverso disso vai dar verdadeiro. Muito bem, embora a gente saiba que o FNT foi criado depois, né? Mas a ordem alfabética vem primeiro. E aí nós vamos... Aqui eu coloquei uma lista de operadores, né? Só para ficar aqui no script, caso vocês queiram consultar, né? As operações matemáticas básicas, os operadores aqui menor, maior, igual, negação, e assim por diante. Agora vamos ver os tipos de objeto, que é onde o R, né, consegue trabalhar com mais propriedade e se diferenciar de ferramentas mais simples. Né? Então, o primeiro tipo de objeto que a gente vai ver, né, eu já comentei que o R é uma linguagem orientada a objeto, né? Aqui, coisas que nós já comentamos a respeito de sinal de atribuição, né? Pode ser a seta voltada para trás, que é o mais comum, a igualdade. Os tipos de objeto que o R tem são os vetores, as matrizes, arrays, dataframes, listas e funções, né? Tem uma série de objetos diferentes aí, né? Então, os 4 primeiros, que são vetores, matrizes, arrays e dataframes, constituem, né, as bases de dados aí, e as funções, elas vão ser elementos, né, como a gente já viu, né, que executam um comando, né, uma operação e entregam um resultado. Então, entra com algum valor e vai sair com um resultado de alguma operação matemática, geralmente. Então, usamos funções do tipo is, ponto, alguma coisa, para verificar, para testar se um determinado objeto é de um tipo, né, ou de outro. Aqui desconfigurou aqui o meu encode. Então, nós podemos testar se um elemento é vetor, se ele é uma matriz, com essa função is, ponto, e aí o nome, né? Vetor no R é chamado de vector, matriz de matrix, array de array, dataframe, listas também, list e funções de function. Então, se eu quero testar se algum objeto que eu criei é algum desses elementos, desses objetos, nós usamos a função is, ponto, o nome do objeto que eu quero testar. E os objetos têm classes, né? Eles podem ser do tipo numérico, do tipo caractere, do tipo lógico, de vários tipos, né? Do tipo função. Então, nós temos os tipos de objeto. Então, vamos na prática que fica mais fácil, né, de nós entendermos. E aqui nós temos o objeto A, relembrando lá o objeto A que nós já criamos. O objeto A tem o valor 2 atribuído a ele. Se nós olharmos aqui no ladinho, né, a variável global, né, A, ela está valendo 2. Qual que é a classe desse valor A, né? A classe dessa variável A, ela é do tipo numérica. É uma variável numérica. E aquela variável inst que nós criamos, que vale Universidade Federal Tocantins, né? Nós pedimos a classe, a função classe vai verificar a classe dela, é do tipo caractere. E a sigla também do tipo caractere. A sigla tem armazenado como UFT. Para saber se o tipo de variável, nós usamos essa função aqui, ó, type of. Ela vai dizer o tipo de variável, que é a classe e o tipo. Então, a variável A, nós vimos que ela tem o valor 2 armazenado dela. Nós vimos com o comando class A que ela é do tipo numérica. E com o comando type of, ela vai nos dizer o tipo. O que é o tipo? Se ela é inteiro, se é um número inteiro, ou se é um número real, ou se é um número complexo. Nós não vamos trabalhar com complexo. Então, essa função type of, ela vai me dizer se ela é do tipo inteiro ou do tipo real. Real é entendido como double. Isso, primeiramente, pode não ter importância, né, do ponto de vista lógico, né? Se 2 é inteiro, né, se ele for double, 2 no sentido
Esse número real também é 2, né? Só que, do ponto de vista de processamento, de operação matemática, né, para o computador isso faz diferença. Ele armazenar um número inteiro, a memória alocada é muito menor do que para armazenar um número real, né, que possibilita várias casas decimais, né, diferente do inteiro. Então, a quantidade de memória desprendida para isso é diferente, é menor para números inteiros. E como que eu crio um número inteiro, visto que eu criei o A recebendo o valor... Opa, errei aqui na seta. O A recebendo 2, e aí quando eu pergunto que tipo é, né, type of A, ele diz que é double. Mas não tem vírgula, não tem nada. Para eu forçar o R a entender que isso aqui é um número inteiro, eu tenho que colocar esse L maiúsculo do lado do valor. Agora sim, A recebe 2L maiúsculo, e aí eu pergunto para o valor armazenado, vai continuar sendo o 2. Vejam, exatamente o mesmo valor. Porém, agora, quando eu peço o type of do A, ele vai dizer que é inteiro, integer. Isso faz diferença do ponto de armazenamento, de processamento, né? Então, às vezes, a gente precisa otimizar, né, programações, a gente se preocupa com o tipo de variável, né? Eu já comentei das variáveis is, ponto, e aqui tem um comando, uma função chamada apropos, e aí eu coloco entre aspas, e aí eu coloco chapéu, né, esse sinal de acento circunflexo, is, barra, barra, ponto. Isso aqui é uma função, né, que nos retorna todas as funções que começam com is, ponto, e aí nós vamos consultar essa lista de funções. Vejam que tem uma quantidade bastante grande aqui de funções que começam com is. Então, podemos verificar diferentes tipos, né? A gente já testou aqui se é um fator, se é uma função, se é uma matriz, se é NA, enfim, tem vários tipos, se é numérico, tem vários tipos de opções, se é um vetor, então tem vários tipos de funções que começam. E às vezes a gente quer saber alguma função, né, que começa com alguma coisa, que a gente sabe e não sabe o restante, a gente pode consultar aí com essas expressões regulares aqui, dentro da função a propósito. E outra dica que eu comentei, eu acho, na aula passada, é de pedir ajuda, né? No RStudio é bastante interessante pedir ajuda, que a gente pode ou posicionar o mouse em cima do nome da função, um balãozinho amarelo logo acima aqui da função. Acho que sim, né? Sim. Beleza. Então, essa é a ajuda mais direta, né? Mas se eu clicar em qualquer posição da função e apertar no teclado F1, observem que aqui embaixo vai abrir a ajuda da função que nós estamos querendo. Então, aqui vai vir o menu de ajuda com toda a ajuda da função, os argumentos. E lá no final de todas as ajudas, né, vai ter exemplos, né, que são possíveis de serem executados diretamente, né? Então, basta copiar e colar e ver o resultado, né? Então, é bastante interessante, né, essa lógica de todas as funções no R terem ajudas implementadas. Se eu quiser ver isso aqui em tamanho maior, do lado dessa casinha aqui tem esse botão aqui, Show in New Window. E aí você abre isso numa nova janela, né? Numa espécie de janela de navegador aqui, né? Então você consegue consultar isso de forma mais apropriada aí no R, né? E ver toda a documentação relacionada com as funções. Então eu usei essa aqui só de exemplo, né? Mas funciona para qualquer uma das funções do R. Então, se eu vou verificar aqui, se esse número 1 aqui, se ele é inteiro, eu coloco is.integer. E aí, entre parênteses, o número 1. Ele está dizendo que 1 não é inteiro. Mas a gente olha e sabe que 1 é inteiro. Não tem caso decimal. Mas eu vou perguntar se ele é numérico. Is.numeric. 1. Sim, ele é numérico, mas ele não é inteiro. Agora, se eu perguntar is.integer 1L, nós já vimos que para criar números inteiros no R, nós usamos o L maiúsculo ao lado do número. E aí ele vai voltar como verdadeiro, né?
Se eu perguntar se é numérico, por óbvio, né, 1 é numérico, então vai retornar como numérico. Is.caractere, entre aspas, gurupi, ele vai dizer que é caractere. E um teste lógico, eu estou criando aqui uma variável teste que recebe o resultado de 10 é menor do que 3. Então, deve retornar como falso, né? Consultando a variável teste é falso. E eu vou perguntar is.logical, teste, e aí vai retornar como verdadeiro. Assim como o is, nós temos as funções que começam com s, as ponto. Com essa função a propósito, nós consultamos, né, todas as funções começam com s, e é uma forma de nós converter, né, ou tornar uma variável um tipo de objeto em especial. Né? Então, veja que eu estou criando uma variável x que recebe 15. 15, entre aspas, é caractere, independente do que esteja entre aspas, né? Vai ser armazenado como caractere. Então, vejam o x, criei o x, vou consultar o meu valor x. Vai estar ali 15, entre aspas. Agora, se eu perguntar is.caractere de x, ele vai me retornar verdadeiro. Se eu perguntar se x ele é numérico, ele vai retornar como falso, porque ele foi armazenado como caractere. Mas se eu quiser converter um valor que está armazenado como caractere em número, basta eu utilizar, né, a função s.numeric. Aí vai transformar esse valor x em numérico. Isso vale para um valor, né, quanto para uma cadeia de valores, né, dentro de um banco de dados enorme. Então, essas funções, embora eu esteja mostrando elas bem sucinta, né, com um valor, elas vão funcionar também, né, para bancos de dados. A gente vai ver isso mais na frente, né? E aí, quando eu consulto se ele é numérico, vai retornar como verdadeiro e deixou de ser caractere, que retornou como falso. Nós temos várias formas de entrar com dados, né, das nossas bases de dados para o R. E na aula de ontem, né, na gravação, vocês já têm disponível lá também algumas formas de acessar, né, algumas bases de dados. Esse link aqui é um link direto, né, para essa base de dados que eu quero que vocês tentem carregar, né? Eu tentei abrir ela e façam um download. Está lá naquela pastinha, né, no Google Drive compartilhado. Compartilhei aí também no chat para vocês. E aí a gente vai abrir ela. É só fazer download dela e nós vamos ver a forma mais elementar de entrar com dados no R. Então, quando vocês abrirem essa pasta aí, muito bem. Aberto o nosso arquivo de dados, uma função de entrar com dados no R, talvez a mais simples de todas, é essa função scan. Essa função scan, abre e fecha, ela não tem argumento. Abre e fecha parênteses. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma base de dados em alguma planilha eletrônica, seja Google Planilhas, Excel, LibreOffice, né? E aí eu executo essa função scan e copio e colo os valores de uma das colunas do meu vetor. Então, eu consigo, né, da minha base de dados, entrar com valores, né, de cada uma das colunas e armazenar numa variável. Aqui eu estou criando uma variável x1 que vai receber o resultado dessa função scan. E aí, quando eu abro a minha base de dados, vou abrir aqui. Copiei os valores, Ctrl+C, vou executar novamente. X1 recebe scan. E aí, Ctrl+V, leu 7 valores. Agora deu certo. Eu não sei se eu não dei Enter ou se foi alguma problema na memória no copiar lá do Google Sheets. Então, vejam que, quando eu consultar o x1, que é uma variável que foi criada agora, tem 7 valores armazenados. No x1 tem o 26, o 7, o 4, o 6, o 23, o 17 e o 6, que é o número de cursos que tem por cada um dos campos da UFT e o FNT. Então, essa função é a mais simples de entrar. Eu posso entrar com 7 valores, com 7.000 valores, 70.000 valores, né? Desde que seja de uma coluna só da nossa base de dados. Eu posso não só entrar com valores numéricos, como também valores de variáveis categóricas, né? Com caracteres. E aí eu tenho que usar esse argumento aqui, what igual a caractere. Então, eu estou informando que o que será armazenado aqui vai ser caractere. Isso vai ser útil, né? Por exemplo, para copiar os campos aqui, né?
seria mais intuitivo se, em vez de X1 e X2, eu tivesse colocado aqui cursos, ou o número de cursos, e aqui no X2, o campus, né? E aí eu vou executar a função, Ctrl Enter. Aqui no console apareceu o número 1 e o cursor. Colei os valores, Enter, leu os 8 valores, né? Leu os 7 valores, melhor dizendo. O 8º foi o Enter que eu dei, ele entendeu que encerrou. E aí, quando eu consultar X2, eu posso digitar aqui X2 diretamente no console, né? E dar Enter, simplesmente, ele vai mostrar cada um dos campos. Isso, para problemas bem simples, resolve, né? Às vezes a gente quer só 1, 2 vetores, né? E tem os dados no Excel, a gente copia com a função scan e cola rapidamente. Agora, se eu tenho 15, 20, 30, 50 colunas, fica muito oneroso o trabalho, né, de eu ficar copiando, criando a variável, scan, cola, dá enter, fica muito trabalhoso depois juntar tudo isso numa base de dados. Então, o R ele consegue buscar, né, bases de dados maiores, né? E aqui eu vou carregar essa base de dados chamada árvores.csv, que já está disponível, né, nessa pasta aí que está compartilhada com vocês. Árvore CSV. E aqui precisa de um detalhe, né? O nosso R, eles têm que estar direcionado para algum local, né? Quando eu fazer esse download aqui das árvores, eu tenho que colar essa base de dados na mesma pasta, né? Ou informar o caminho completo. O mais fácil é informar ou colar essa base de dados na mesma pasta que o nosso script do R ele está posicionado. Como que eu faço isso? Como que eu vou salvar o meu R em um local que eu conheço, né? Essa base de dados? Eu vou vir aqui nesse script que eu abri, eu posso vir simplesmente em File, salvar como, né? Save as, e aí eu vou buscar onde que eu quero salvar, né? Esse meu script, né? Essa minha execução do R aqui, né? Onde que eu quero salvar, né? Aqui já está direcionado para essa pasta, né? Do material do curso aqui, né? Profor, curso, introdução ao software R. Então, meu script 2, ele já está aqui, né? Mas se eu quiser mudar de local, né? Eu posso alterar, né? Eu vim aqui na área de trabalho, criar, né? Scripts R aqui. Eu vou direcionar aqui o meu R. Isso tudo eu mostrei na aula de ontem, né? Como que faz, né? Estou só relembrando. Então, se eu colar aqui, né, dentro dessa pasta, na área de trabalho, e direcionar o R, salvar para cá, né? Essa vai ser o meu local de trabalho do R. Para eu carregar um banco de dados diretamente, eu tenho que colocar o banco de dados nessa mesma pasta em que o script está salvo. Essa é a forma mais prática de salvar, de trabalhar com importação e exportação de base de dados. Você manter o script e a base de dados todos na mesma pasta, que aí facilita bastante, né? Caso contrário, a gente tem que indicar todo o caminho, né? E eu vou mostrar das duas formas. Tranquilo? Então, o meu R já está salvo, né? Isso aqui já mostrei na aula passada, né? O meu R já está salvo nessa pasta aqui. E a minha base de dados, eu já fiz o download, árvores.csv, e ela está aqui. Assim como o meu script que eu estou trabalhando. Então, estão os dois na mesma base de dados, eu só preciso informar para importar o nome do meu arquivo e a sua extensão. Qual função que eu vou utilizar? Read.table. Essa é a função de entrada de dados mais famosa e mais utilizada para entrada de base de dados no R. Função read.table, de leitura de tabelas. E o primeiro argumento é esse file igual, que é o nome do arquivo, né? O nome e o caminho do arquivo. Quando a gente está com o R, o nosso script do R, e a base de dados no mesmo local, basta um nome com a extensão entre aspas, né? E aí eu preciso de mais alguns argumentos. E vejam aqui que não necessariamente precisa estar tudo na mesma linha, né? Então, eu coloquei esse argumento aqui, bom, poderia ser na mesma linha. Eu dou um Enter aqui e fica na linha de baixo. O R vai entender, né? Que eu abri esse parênteses aqui. Enquanto eu não fechar ele, eu estou falando da mesma função. Então, ele vai entender.
O separador aqui por ser CSV é o ponto e vírgula. Esse arquivo é CSV, é separado por ponto e vírgula. O decimal, quando eu salvei esse arquivo, ele está como ponto. Embora, né, eu acho que nem tem valor decimal nessa base de dados, é dessa forma que a gente informa qual é o separador decimal, se é a vírgula, se é o ponto. E esse outro comando, o either, significa se a primeira linha é o cabeçalho das minhas colunas ou não. E aí eu coloco como verdadeiro ou falso. Se o either, que é o padrão, ser verdadeiro, eu não preciso nem informar, né? Se for falso, aí eu vou ter que colocar falso aqui. Então, esse aqui é para informar se a primeira linha da minha base de dados é o nome das colunas. E aí, o que é o separador, né, de uma coluna para outra, e o separador decimal aqui informa com o argumento DEC. Tranquilo? E aí, o resultado dessa função readme.table, eu estou armazenando em dados. Dados vai ser a minha base de dados. Então, fiz a importação, Ctrl Enter, foi feita a importação. Agora eu quero visualizar, será que deu certo? Se vocês olharem aqui nas variáveis de ambiente, dados, já foi criado aqui essa base de dados. Tem 31 observações com 3 variáveis. Se vocês passarem o mouse em cima, vocês vão ver que ela já parece a mãozinha, né? Isso aqui é clicável, né? Tem uma tabelinha aqui do lado, né? Mostrando que é uma base de dados. Se eu clico, vai abrir uma janelinha aqui. Essa janelinha vai abrir justamente o nosso banco de dados nessa janela auxiliar aqui, mostrar, né, quais informações que tem, né, de altura, volume das nossas bases de dados aí. Diâmetro, altura e volume, né? Se não me engano é isso. De 31 árvores, né? Posso fechar isso aqui e volto para o meu script. Então, essa é uma forma de consultar, né, se o meu banco de dados foi carregado corretamente. Uma outra forma é verificar a estrutura. Para eu verificar a estrutura da minha base de dados, tem essa função chamada str. A Priscila me perguntou se qualquer arquivo Excel pode ser salvo em CSV e aberto dessa forma, certo? Perfeito, né? A gente pode salvar em CSV qualquer arquivo Excel e se precisa o cabeçalho, não necessariamente, né? Se não tem cabeçalho, você não coloca na sua base de dados e aqui no argumento either, você vai colocar como falso, ou seja, está dizendo para o R, ó, essa primeira linha não é cabeçalho, é valor, né? Então, faz parte dos dados. Então, não vai ter nome nas colunas. Ele vai colocar o nome padrão lá, X1, X2, X3, se não me engano, como sendo o nome das colunas. E agora eu já vou criar também em TXT, também é outra forma. Depois, na semana que vem, nós vamos ver que tem diversos outros formatos de arquivos que podem ser importados para o R também, né? Inclusive XLSX, né, que é nativo do Excel. Então, eu estava falando aqui da estrutura dos dados, a função str da nossa variável que tem os dados, né, vai mostrar a estrutura. Né? O que é essa estrutura? Str dados vai mostrar aqui. Ó. É um data frame. O que é um data frame? É um tipo de objeto. Nós vamos ver com detalhes aí numa aula específica sobre data frames e listas, em que nós vamos trabalhar bastante com data frames. Data frame no R é o equivalente a uma tabela do Excel. Uma tabela do Excel, do Planilhas, né? Uma tabela de dados com várias colunas e várias linhas. Isso no R é trabalhado de forma de data frame. Esse data frame tem 31 observações de 3 variáveis, de 3 colunas. Não deu certo o read table, Kelly. Se quiser me expressar aí o que deu de erro, talvez eu possa ajudar. Talvez o caminho seja um caminho diferente, uma possibilidade de erro, né? Se o R você não salvou o seu script no mesmo local em que está a base de dados, né, como eu comentei ali anteriormente, né? E aí, se você informar somente o nome da variável, por não estar dentro da mesma pasta, isso você verifica aqui, ó. Quando eu clico aqui em Files, eu estou dentro do Home, Profor,
curso Introdução a R. Eu já vou mostrar essa dica aqui, né? Que a partir daqui eu posso carregar de qualquer local, né? Então, em vez de utilizar todo esse comando aqui, ó, poderia simplesmente ter clicado aqui em cima de árvores.csv e o banco de dados seria carregado da mesma forma. Vamos testar dessa forma, então. Cliquei aqui em árvores. Import dataset. Eu vou conseguir carregar esse meu banco de dados a partir daqui. Só que aqui eu tenho que configurar algumas coisas, né? Por exemplo, o delimitador, né? Aqui não vai aparecer. Então, veja que eu já configurei aqui, ele já vai carregar minha base de dados aqui. E aparece aqui o comando. Então, se eu tivesse, como a gente fez na linha de comando, né? Aqui eu consigo carregar um CSV. Aqui ele está utilizando outro pacote que otimiza um pouco mais, né? Então, essa é uma outra forma de eu carregar minha base de dados a partir daqui, né? Só dar importar aqui e carregar. Tranquilo? Então, visualizando a estrutura do nosso data frame, nós estamos aqui com o data frame, 31 observações e 3 variáveis. E aqui apareceu um cifrão, o nome da primeira variável, cifrão, o nome da segunda variável e cifrão, o nome da terceira variável. Do lado, nós temos que essa variável é numérica, essa variável é inteira e essa variável é numérica. Então, vejam, o R, quando fez a importação, ele já percebeu que essa segunda variável ela só tinha valores inteiros, então ela foi armazenada como valor inteiro, porque isso reduz espaço de memória. Muito bem, a gente pode editar os dados, né? Eventualmente, se a gente tem algum valor equivocado, né? Antes disso, eu vou concluir o que eu estava falando da estrutura dos dados. E vocês observem que nós temos aqui o cifrão, o nome da variável, de uma das colunas, né? Ou seja, a gente pode consultar uma coluna em especial, né, utilizando o nome do banco de dados, que a gente salvou como dados, do nosso data frame, e o cifrão, o nome da coluna. Então, a gente pode consultar, né, a nossa base de dados apenas de uma coluna, usando o cifrão e o nome dessa coluna. Então, se o nosso banco de dados aqui tem essas 3 colunas, né, essas 3 variáveis, e eu quero consultar apenas os valores de uma delas, eu posso digitar dados, que é o nome do banco de dados, cifrão, o nome da coluna. E observem que a primeira letra está com letra maiúscula. Então, dados, cifrão, volume, vai me retornar somente os dados dessa variável. Tranquilo? Perfeito. Muito bem. Se eu precisar editar algum valor, né, pontual, eu posso usar o comando edit. Esse comando edit, com o nome da base de dados, é uma forma de fazer essa edição, né? Vai abrir uma janela, né, de visualização que é possível alterar os valores. E vejam que eu estou salvando o conteúdo, né, do que está sendo editado no mesmo arquivo chamado dados. Então, tudo que eu alterar aqui vai se salvar por cima dos dados e aí não vai ser possível, né, retornar os dados originais, a não ser que carregue de novo, né? Então, executando Ctrl Enter, vai abrir essa janelinha e eu posso alterar, né? Então, digamos que aqui, em vez de 21, nessa linha 12, o volume, em vez de 21, seja 25. E aí, basta fechar e o R vai executar, né? Dados recebe. Quando eu retornar aqui, né, abrir nossa base de dados, lá onde tinha 21, agora vai estar o valor de 25 na linha 12. Então, vejam que foi editado e salvou, né? Então, essa é uma forma bastante simples, né, de ajustar um valor pontual, né? Uma outra forma prática e que é útil às vezes é se para cada uma das variáveis do meu banco de dados eu quiser criar um vetor, né? Quando eu carrego um banco de dados, eu tenho uma base de dados com várias colunas. Agora, se eu quiser tornar cada uma dessas colunas um vetor da minha base de dados, eu posso utilizar o comando attach. Então, para cada coluna vai criar um vetor. Então, attach dados, ele vai criar, né, uma variável com cada um desses nomes aqui, né? Então, agora eu consigo consultar diretamente, né, em vez de colocar dados, cifrão, volume, eu posso consultar diretamente volume. Então, ele vai entender que volume é referente a essa base de dados, né, que foi consultada, assim como as outras variáveis.
E aqui, para entrar com arquivos TXT, tem uma base de dados ali que eu deixei disponível para vocês, que é alunos vinculados por curso.txt. Então, baixam esse arquivo aí e vamos tentar entrar com eles. Se o R está na mesma pasta, né, vai ser preciso passar só o nome do arquivo e a extensão, que é alunos vinculados por curso.txt. Usando a mesma função readTable, e vou armazenar isso em alunos. Separador decimal /T de tabulação, e que a primeira linha da minha base de dados, nós abrimos a base de dados aqui, ela está, minha base de dados é essa aqui, nós temos aqui a primeira linha, né? Instituição de ensino superior, campus, curso e alunos vinculados. E aí, as nossas colunas separadas por tabulação. E aí eu vou informar que essa primeira linha é cabeçalho, né? Então, either got true. E vejam que o true aqui eu só abreviei, né? Coloquei só a letra T, sem problema, né? Não precisa escrever por extenso, dá no mesmo. Isso vale não só para essa função, mas para outras funções que a gente tem que utilizar verdadeiro ou falso como argumento. Posso simplificar aqui só para T ou F maiúsculo. Tem que ser maiúsculo, senão não vai dar. E aí, quando eu rodo, criou a nossa variável alunos, 89 observações, 4 variáveis. A forma mais prática de visualizar a nossa base de dados, clica aqui, vai abrir, né, a janela auxiliar aqui, com toda a nossa base de dados. Aqui no meu apareceu, no princípio, tudo direitinho, né? E fecho. Agora eu consigo ver a estrutura dos alunos, usando a função str, o nome da nossa base de dados, vai mostrar aqui a nossa base de dados. Esses ícones que tem aqui logo acima, né, do separador do console aqui, a gente consegue maximizar, né, ou minimizar, ou deixar, né, intermediário aqui. Às vezes é preciso maximizar, né, como essa situação aqui. Então, é um data frame também, vejam que transformou o nosso TXT num data frame, 89 observações, 4 variáveis. Primeira variável, IES, da Instituição de Ensino Superior, que tem essa sequência, né? Caractere, começa com FNT, o FNT e assim por diante. Depois vem campus, também é caractere, começa com Araguaína, 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 e assim por diante. A nossa terceira variável é curso, o nome dos cursos, também é caractere, e ele mostra, né, um preview aqui, né, dos primeiros valores. E depois nós temos o cifrão, o nome da nossa última variável, alunos, underline vinculados, que é número inteiro, né? Que tem um número de alunos vinculados em cada um dos cursos. Então, essa é a estrutura da nossa base de dados. Esse comando str é bastante útil aí para nós verificarmos a estrutura. Da mesma forma que nós vimos, né, o nosso data frame anterior, a gente pode consultar com o cifrão cada uma das colunas. Então, alunos, cifrão, campus. Nós pedimos aqui os nomes, né, names, no nosso base de dados alunos. Vai mostrar aqui o nome das nossas colunas. Campus está em letra maiúscula, né? Então a gente tem que utilizar a letra maiúscula. Então, alunos, cifrão campus, vai mostrar aí todos os campos, né? A sequência, né, de todos os campos. Se eu quiser verificar quantos campos tem, né, quais são os valores únicos, ou seja, retirar, né, as duplicatas dos nomes, tem a função unique, de valores únicos, para esse vetor, né? Alunos, cifrão, campus. E aí, quando eu executo, vai mostrar ó, Araguaína, Tocantinópolis, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional. Essa base de dados, alunos, é uma base de dados que eu desconheço se ela está atualizada ou não. É uma base de dados que eu peguei aí e não sei se ela está atualizada quanto ao número dos alunos, né? De alunos por curso que estão matriculados ou não. Então, não entro nesse mérito, né? Mas, digamos que esteja, né, nós teríamos aí o curso de medicina, em Palmas, com 483, depois em agronomia, 467, engenharia civil, e assim os cursos mais numerosos em número de alunos vinculados
na data que foi gerado nessa base de dados, que eu não lembro, não me recordo de qual foi a data que eu gerei essa base de dados. Então, dessa forma, a gente consegue, né, os valores únicos aí para o campus. Para cursos já tem, né, cada linha é um curso, então já vai estar com valores únicos aí, né. Se nós quisermos aí a nossa outra variável, né, de instituição de ensino superior, né, basta trocar aqui instituição de ensino superior, vai mostrar os valores únicos aí, o FT e o FNT. Só tem essas duas aí na nossa base de dados. E tem algumas bases de dados que elas são nativas do R, elas já estão implementadas, e aqui nós temos como consultar, né, quais são essas bases de dados, né, com a função ls lista, né, lista o que tem nesse conteúdo aqui da pasta package datasets. Então, na aula passada eu já mostrei isso, né, na gravação da aula de ontem, né, tem esse argumento aqui dos datasets. Então, ls vai listar todos os datasets que o R já tem, que são muitas vezes utilizados, né, como exemplo. Tem alguns bastante famosos aí, na área de estudo de ciência de dados, né. Por exemplo, o pacote CARS é bastante conhecido, o CO2 bastante trabalhado, IRIS talvez o mais famoso de todos, né. MT-CARS está por aqui também, Titanic está por aqui também, NPK na área agronômica, Titanic bastante famoso, né. Das árvores que nós vimos agora há pouco, elas estão por aí também, aquela base de dados. Aqui, ó, Trees, a base de dados. E o MT-CARS está por aí também. Recipe. MT-CARS é uma base de dados bastante famosa. Essas bases de dados servem muito para nós executar exemplos, né, fazer exemplos, análises, usando base de dados, até aprender alguma metodologia, né. Carregar uma base de dados, basta chamar pelo nome, né, utilizando a função data iris aqui, por exemplo, já vai carregar meu banco de dados iris, né. Então, foi carregada a base de dados iris, está aqui, né, aqui nas variáveis de ambiente, já foi carregada. Se eu pedir a estrutura, né, str iris, vai mostrar aqui a estrutura dessa base de dados. Iris é uma planta, né, flores, e aqui nessa base de dados tem comprimento e largura de pétalas e sépalas de 3 espécies, né? Tem espécies que é uma variável fator, né? Uma variável categórica que está armazenada como fator. E aí as demais são numéricas, né? Comprimento e largura em centímetros. Então são 150 variáveis de 5 colunas, né? 5 variáveis, 150 observações de 5 variáveis, que estão armazenadas no meu data frame. Algumas funções para consulta de banco de dados, nessa função read, cabeça, né, de primeiros valores, ele vai, quando a gente executa, ele traz os 6 primeiros valores de uma base de dados. Então, só para a gente ter uma ideia da estrutura, né, como está tudo organizado, eu quero só ter uma visualização inicial, né. Se a base de dados é muito grande e eu pedir toda a base de dados, eu vou conseguir enxergar só os últimos, né. Só os últimos que vai aqui. Embora tenha carregado tudo lá para cima, né, até eu chegar lá no cabeçalho, eu tenho que rodar muito o meu mouse aqui até chegar. Então, para gerar só os primeiros, essa função read, ela vai executar, né, só a primeiras 6 linhas. Se eu quiser determinar o número de linhas diferentes, só botar como segundo argumento n igual, aí eu quero os 3 primeiros, né, digamos. E aí vai executar só os 3 primeiros. Então, passo como segundo argumento aí o número de linhas que eu quero consultar. Se eu quero consultar um data frame, né, se eu quero consultar uma variável especial, né, eu sei que do lado do cifrão aqui eu tenho o nome das colunas, né, então cifrão, cada um deles. Se eu quero o comprimento das sépalas, iris, cifrão, sepal.length, vai me retornar aí os valores, né, os 150 valores, as 3 espécies, né, toda a minha base de dados, o comprimento de pétala. E para encerrar, vamos salvar um arquivo, né? Como que eu salvo um arquivo? A gente viu como carregar um arquivo, mas tão importante quanto é
nós salvarmos uma base de dados, né? Trabalhei, organizei os dados, mexi nos dados, agora eu quero salvar isso em algum formato, enfim. Eu estou pegando a minha variável trees, que são as árvores, né? Um banco de dados bem pequenininho aqui, nativo do R, são 3 colunas e 31 variáveis, né? 31 linhas, 3 colunas, 3 variáveis e 31 observações, né? Eu estou salvando isso numa variável que eu chamei de árvores. Então, agora, minhas árvores valem a mesma coisa que trees. Então, basicamente, só troquei o nome, né? E aí, com a função análoga a read table, nós temos a write table. Então, vamos escrever uma tabela que vai conter, né? O primeiro argumento é o conteúdo que eu vou colocar nesse meu arquivo que eu estou salvando, né? O conteúdo é a minha variável que eu gerei aqui, né? Meu objeto árvores, que é um data frame, né? Atualmente. E segundo argumento é o nome que eu quero salvar, né? E a extensão, entre aspas. Eu quero salvar isso como árvores.csv. Então, vou salvar isso como árvores.csv. O meu separador, eu vou colocar o ponto e vírgula. O CSV é separado por vírgula, né? Tem as duas formatos de CSV, né? CSV separado por vírgula e CSV separado por ponto e vírgula. Estou trabalhando aqui nesse exemplo com separado por ponto e vírgula. Com o ponto names, eu estou informando que a minha base de dados, né? Ele tem nomes nas colunas, né? A primeira linha é o nome das minhas colunas. Então, eu vou informar isso aqui como verdadeiro, né? O separador já comentei. E as minhas linhas, eu posso ter linhas nomeadas. Nesse caso, as minhas linhas não são nomeadas, né? Não tem uma coluna com o nome das linhas. Elas estão numeradas simplesmente, automaticamente aqui, né? O número da visualização. Então, eu vou colocar como false. Eu não quero salvar esses números como sendo o nome das linhas. E aonde que o R vai salvar? Vai salvar lá no mesmo lugar em que meu script está salvo, né? Se eu navegar aqui no file, vai estar aqui, ó. Árvore.csv foi salvo aqui às 3 horas e 38 minutos, no dia 7 de junho. Então, está aqui salva a nossa base de dados. Se nós abrirmos aqui, vai estar ali, ó. Árvores.csv, 7/6, às 15 horas e 38 minutos. Então, dessa forma, a gente pode salvar. Posso salvar em CSV, com a mesma função write table, eu posso salvar também em TXT. O arquivo interno do R, né, no caso do data frame árvores, eu quero salvar como árvore.txt, entre aspas. Em TXT, a separação é o /t, barra nesse sentido, né, eu tinha trocado. /t é a tabulação. E aí eu estou informando que a minha primeira coluna, a primeira linha tem o nome das colunas e que não tem linhas nomeadas, né, false. E aí quando eu rodo, vai salvar meu arquivo árvores.txt. Quando eu for lá na minha pastinha, vai estar lá, vai estar aqui, árvores.txt. Salva agora às 15 horas e 39 minutos. Então, com essa função write table, eu consigo salvar. Se eu quero consultar, né, a minha pasta sem abrir a minha pasta, eu posso usar o comando dir, abre e fecha. Né? O que tem no meu diretório de trabalho, né? O que tem? Vai mostrar tudo aqui, os arquivos que estão salvos lá. Né? Inclusive, as árvores CSV, as árvores.txt e os scripts, né? O material que eu tenho na minha pasta. Aí. Vai estar mostrado aqui. Né? Então, basicamente, isso que eu queria mostrar de bastante básico, né? Por um momento era isso. Abraço a todos e até mais. Valeu!